Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Que Deus possa te abençoar. Que possa chegar uma chuva, uma avalanche de bênção na sua vida. Que venha chegar uma avalanche de bênção na sua vida. Que você seja alcançado, favorecido, abençoado nessa tarde. Amém? O horário que você ouvir e ver esse vídeo, que você seja abençoado poderosamente, que nada irá impedir de você ser abençoado e de você ser um vencedor. Acredite que nessa tarde, né, eu falo tarde porque aqui já é tarde, mas não importa a hora que você vai ser alcançada. Você vai ser impactuada, você vai receber. Você sabe o que é uma avalanche? Uma avalanche vai chegar até você, bênçãos em forma de avalanche. Bênçãos sem medida te alcançarão onde você estiver. Deus mudará das tuas vestes, ao teu cabelo, a tua pele, o teu ventre, até o teu olhar. Deus está mudando nessa tarde. Pode tomar posse da sua vitória. Porque quando Deus quer agir, quem vai impedir o agir de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Então, se Deus vai operar, quem é que vai impedir o agir de Deus? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Nós somos cheios de falhas, somos defeituosos, né? Mas é aquele que nós servimos a um Deus que ele é arquiteto, né? Ele sabe fazer a forma direitinho. Ele sabe fazer a forma e ele sabe fazer a forma. Ele coloca na forma, quando tá no jeito certo, no ponto certo, aí as coisas trincam, né? Mas quando ainda tem uma coisinha, uma faísca, um capinzinho, alguma coisa ainda na massa, no barro, tem que se tirar, né? Porque você sabe como é que o oleiro faz um barro, né? O oleiro põe a mão na massa, nos dois, assim, aperta o vaso e tem eu não sei falar o nome daquilo que vai rodando e vai passando, molha a mão, vai passando, até aquele vaso chegar à forma, o modelo que o oleiro quer. Então, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele disse para Jeremias: desce à casa do oleiro e eu vou falar contigo. Então lá ele mostrou um vaso quebrado e perguntou se ele poderia refazer aquele vaso. É a mesma coisa que ele perguntou para o profeta Ezequias, naquele vale de osso seco. Então muitas vezes Deus ele faz perguntas. Se ele é capaz de mudar uma situação, se Deus é capaz de mudar um vale de ossos secos, sem chance, sem esperança, sem visão, tudo morto, tudo seco, estava sequíssimo os ossos dos mortos, né? Porque o vale, antigamente, naquela época, né? Aquela época dos reis, que as pessoas morriam, eles não sepultavam, eles iam jogando num montão, assim, né? Um corpo em cima do outro. Tanto que a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu morreu, que ele foi sepultado, jogaram o corpo de um homem em cima dos ossos do profeta. O que aconteceu foi que o homem ressuscitou. Agora você imagina a unção que estava no profeta Elias e no profeta Eliseu. Até os ossos do homem ressuscitou um morto, né? Então isso é coisa para Deus, isso é coisa para Deus. Quem é que vai entender que um vale de osso seco vai viver? Quem é que vai entender que o osso de um profeta vai ressuscitar alguém? Hã?
Você imagina que hoje em dia tem um cemitério, tem a capanga para todo mundo lá, tem o túmulo para todo mundo, e ali tem uma plaquinha dizendo o nome da pessoa, o dia que nasceu, o dia que morreu. Viu, irmãos? E naquela época não existia isso. Morriam e iam jogando só os reis e tal, que era sepultado nas suas próprias terras, ou era levado para as terras dos seus antepassados. E hoje em dia, o importante é que o nosso nome não está lá. Hein? Nós estamos aqui. Se você pegar no jornal aí e você ver a página dos falecidos, você vai ver que o seu nome não está lá. Então, nós temos motivo para glorificar e para exaltar a Deus. Apesar de muitas lutas, apesar de muitas, muitas afrontas, mas nós estamos aqui para Deus ressuscitar o que está morto dentro de mim e o que está morto dentro de você. O que está no esquecimento, o que foi esquecido por alguém ou até mesmo por você. Deus fará vir a memória e nos lembrará de coisas. Talvez a gente fez algum voto com Deus e a gente não cumpriu. Porque após ter recebido a benção, você ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que você até esqueceu, né, de pagar o seu voto. E quem lembra a gente é o Espírito Santo de Deus, o que a gente fez algum voto e não pagou. Se você está aí, se você fez algum voto com Deus e não pagou, procure pagar. Que a Bíblia diz que é melhor não votar do que você votar. Porque quando você faz um voto, você está jurando diante do anjo. Tá, irmãos? Então aqui tem uma palavra que eu gosto muito dela, que fala sobre um homem, né? Um homem que foi um servo, um discípulo de Jesus, que Jesus o amava muito. E que esse discípulo, ele cortou a orelha de um soldado romano quando foram prender Jesus. Ele era tão valente, tão valente, tão valente, que ele, quando foram prender Jesus, ele puxou da espada e cortou a orelha do soldado romano. E Jesus foi lá e colou a orelha do soldado e disse para ele, não precisava você fazer isso. Porque se eu quisesse, eu falaria com meu pai e ele enviaria um exército de anjos para me ajudar. Viu, irmãos? Como é que Jesus faz? E esse homem se chama Pedro. Pedro é um homem que era pescador. Pedro pescava. Era um empresário. Tinha uma empresa de pesca e sobrevivia da venda dos peixes. E um certo dia, Pedro andou a noite toda e não pescou nada. Jesus chega e diz, Pedro, volta para o mar. Joga a tua rede. Quem mandou jogar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Eu esqueci o hino. Bom, Deus quer te honrar. Hein? Então, Pedro, pois, estava guardado, né? Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Eu gosto muito, já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias na nossa vida. Quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco, viu? Né? Porque os apóstolos aprenderam a orar com quem? Com Jesus. Né? E a igreja primitiva aprendeu a orar com os apóstolos. Eles eram homens de oração. No momento de aflições, corriam a Deus adiante das causas impossíveis e oravam a Deus. Tinha plena convicção de que os céus governam a terra e o braço do Onipotente reveste situações. O braço do Onipotente reveste situações. Então, os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. E a igreja primitiva aprendeu a orar com os apóstolos. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, eles recorriam a Deus adiante dos céus que governa a terra. Então, Pedro, ele estava preso no cárcere, né?
de segurança máxima, guardado ao final da festa. Nós já conhecemos essa palavra aqui, que Pedro estava guardado no presídio de segurança máxima, porque Herodes queria acabar com a vida de Pedro, porque já tinha terminado com a vida de um discípulo de Jesus chamado Tiago, foi decapitado, e Pedro estava guardado à espera da festa acabar para que Herodes exterminasse com a vida de Pedro. Pedro era um homem que orava, os paralíticos andavam. Pedro era um homem que até as vestes de Pedro curavam. Depois da morte de Jesus, Pedro se converteu. E a unção do Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro. A Bíblia fala que Pedro pregava, as almas se rendiam ao Senhor. Pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, pessoas ressuscitaram. Quantas pessoas ressuscitou através da oração de Pedro? Né? Quantas pessoas foram beneficiadas através da oração desse apóstolo? Então nós vemos que Deus, apesar de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, mas Deus não abandonou Pedro. Pedro, tu me ama, edifica a minha igreja. Pedro, antes da morte de Jesus, ele negou Jesus. Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante. Não, Senhor, jamais te negarei. Quantas vezes a gente diz que não nega Jesus e a gente nega Jesus com as nossas atitudes? Quantas vezes a gente nega Jesus com as nossas formas de agir, de reagir, de falar, de pensar? Quantas vezes a gente nega Jesus porque não queremos até mesmo incomodar alguém a dizer que Jesus é o Salvador? Quantas vezes você tem medo de falar de Jesus? Você está negando a Ele, né? A gente, irmãos, o mundo está vivendo, jaz no maligno. As crenças estão se aumentando, as religiões estão crescendo, viu? Pregar evangelho no Brasil, eu sempre digo que é a coisa mais fácil do mundo. Você tem acesso, você tem liberdade de ficar na igreja até meia-noite, até 1h da manhã, vigília até as 5 da manhã, viu? Mas nesses países muçulmanos eu quero ver os irmãos que ficam no monte orando, gritando, postando foto aí nos status que tá orando. Venha para um país muçulmano. Vá pregar lá na China. Vá pregar. Venha pregar nesses países onde são comunismo. País do comunismo. Que eles oram nas cavernas. Que eles oram escondido. Que as bíblias são escondidas. Polícia bate na porta, se pegar um orando, vai para cadeia. E se não negar Jesus, morre. Aí eu quero ver se você realmente é crente. Agora, pregar evangelho onde é a liberdade, você tem livre acesso. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, você tem livre acesso para você orar. Irmãos, Pedro era um apóstolo. Era um discípulo de Jesus. Pedro se encontrava dentro de uma prisão segurança máxima. Estava acorrentado, preso. Mas Pedro estava dormindo. Mas tinha uma igreja orando por Pedro. Tinha uma igreja que estava gemendo por Pedro. Tinha uma igreja que estava sacudindo de oração por Pedro. E a Bíblia fala que o anjo, que Deus enviou um anjo à prisão, apesar de uma escolta tão fortemente armada. Pedro foi arrancado da prisão de segurança máxima, deixando os inimigos confusos e a igreja perplexa diante de tão extraordinário milagre. Deus ouve a oração do seu povo. Pedro estava numa prisão máxima. Uma prisão de segurança máxima. Vamos dizer que seja como uma prisão federal. Ali é segurança máxima. Mas o anjo entra. Pode ter 10 na porta, pode ter mil ali trabalhando. Quando Deus quer, o anjo entra que eles nem vê, bota todo mundo para dormir. E Deus arranca de lá quem ele quer.
Deus arranca o que ele quer de lá. Não tem essa história de juiz, não tem essa história de embargador, desembargador, não tem esse negócio de presidente interferir, prefeito, governador interferir. Não tem. Herodes era um rei como presidente, viu? E ele queria exterminar com a vida de Pedro. Mas o que aconteceu foi que Herodes foi exterminado, porque morreu entalado e comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Porque Herodes queria glória para ele, queria fama para ele, queria aplausos. Todo mundo aplaudia Herodes, com suas vestes belíssimas, talvez toda de ouro, de púrpura, de diamantes, sentado no seu trono e todo mundo elogiando, e ele ali estava se inchando, se engrandecendo. Mas o coração dele era má, perverso, odiava o evangelho, odiava as coisas de Deus, odiava os discípulos. E Pedro foi uma presa para Herodes. Mas a Bíblia fala que em Atos 12:5, que Deus, apesar do presídio ser de segurança máxima, Deus mandou o anjo entrar. E Deus enviou esse anjo à prisão. E ele entrou e ninguém viu. Entrou, saiu, ainda tirou Pedro, ainda saiu acompanhado para fora da prisão. E os carcereiros não viram. Né? Quando chegou a notícia que Pedro já não estava mais ali, eles entraram em pânico, em desespero. O que eles viram? O que será que eles falaram para Herodes? Como que Pedro ia fugir de uma prisão máxima, gente? Como que um prisioneiro vai fugir de dentro de uma prisão segurança máxima? Não tem lógica. E Deus vai fazer assim com alguém. Deus vai fazer, Deus vai mandar um anjo. Deus vai mandar um anjo. Deus está falando que é hoje que vai mandar o anjo descer nessa prisão e vai tirar alguém que está lá. E vai tirar pela mão forte e com braço estendido. Aquele que reinou, que reina e que vai continuar reinando e mostrando o poder dele. Viu? Deus não precisa de prefeito, de governador, de presidente. Deus não precisa de A, nem de B, nem de C. Quando Deus quer fazer, Deus faz. E eu quero saber quem é que vai impedir o agir de Deus. Eu quero saber quem é que vai impedir. Então, nós temos que continuar acreditando num Deus que fez com que a boca de leões foram fechada para que Daniel fosse livre do ataque de ser morto por leões famintos. Viu? O Deus que, quando Sadraque, Mesaque, Abednego desafiou Nabucodonosor, dizendo para Nabucodonosor: nós não iremos nos prostrar diante da sua estátua do seu Deus, de pau, de pedra, de gesso, de madeira, de bronze. Aí quando for falar para Nabucodonosor, olha, tem 3 homens ali que não se curvou. Ainda tem gente, a multidão se curvou. Só 3 que não se curvou. Você viu os fofoqueiros? Os fofoqueiros que tem aí no meio das igrejas, que gosta de denunciar as pessoas, que gosta de matar as pessoas. Traga eles aqui. Então vocês, quando tocar a trombeta, quando tocar os instrumentos, vocês vão se prostrar. Nós não vamos nos prostrar. Então vocês serão jogados na fornalha de fogo. Pode jogar. Porque a quem nós crê, ele é poderoso para nos livrar da fornalha. Nabucodonosor jogou os 3 na fornalha. O homem que jogou os 3 na fornalha morreu com a temperatura que era tão forte. Mas o próprio Deus abriu os olhos de Nabucodonosor para ele enxergar os 4 homens passeando dentro da fornalha. O interessante, o incrível, é que Deus ainda abre os olhos dos inimigos para ver o que Deus irá fazer. Porque Deus ainda vai abuganhar os olhos dos inimigos para mostrar o que ele vai fazer, viu? Mas não foram 3 que eu joguei, por que tem 4? Ali ele adorou, ele prostou e mandou tirar eles da fornalha. E ali eles teve que se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
viu, irmãos? Porque muitas vezes nós oramos, mas nós não cremos na nossa oração. Muitas vezes eu estou orando, mas eu não estou crendo. Será que realmente eu estou orando? Será que realmente Deus vai responder minha oração? Pedro estava dormindo. Pedro não estava orando. Pedro estava dormindo, mas a confiança de Pedro era tão grande que ele dormiu. Porque ele sabia que tinha uma igreja inteira orando por ele. Viu? No momento da aflição, eles recorriam a Deus, adiante das causas impossíveis. Oravam a Deus e tinham plena convicção de que os céus governam a terra e o braço do Onipotente reveste situações. Então, o braço do Onipotente vai revestir essa situação na sua vida. O braço de Deus vai mudar essa situação para você. Não se preocupe, porque Deus conserta a rua cheia de buraco. Não se preocupe que Deus poda a árvore quando é necessário ser podada. Quando a árvore é para secar, Deus seca a árvore. Porque Jesus secou aquela árvore que não dava fruto. E Jesus só disse uma palavra: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E se vocês crerem, se vocês não duvidar, se vocês tiverem fé, vocês farão a obra maior do que essa que eu fiz. Então o poder está aqui, ó. O poder está aqui dentro. No falar. Aquilo que a gente decretar, aquilo que a gente determinar com fé, vai acontecer. Viu, irmãos? E nessa tarde Deus vai mandar o anjo descer nesse presídio de segurança máxima. E Deus vai tirar esse preso que botaram num lugar e vão tirar daqui e vão botar aqui. E Deus está dando liberdade, Deus está dando virtude, Deus está dando unção, Deus está dando proteção, Deus está dando alegria, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está quebrando cadeia, Deus está quebrando algema, Deus está despedaçando jugo, trancas e tranqueiras, está sendo eliminado da minha e da sua vida nessa tarde. Se você crê, você vai receber sua bênção, você vai ser impactuado com esta unção, a unção da conquista, a unção da mudança, a unção da transformação, viu, irmãos? Recebe de Deus nessa tarde a sua vitória e deleite o seu coração na presença de Deus, porque Ele é o pastor, Ele é o nosso guardador, nosso defensor, nosso Pai. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa lâmpada para nossos pés, para os nossos caminhos, que não nos deixa tropeçar em nenhuma pedra e nos dá capacete, sapato e poder para pisar na cabeça da serpente. Recebe de Deus a sua bênção, dá o seu joinha, compartilhe nos grupos aí que você está. Não se preocupe se alguém gosta ou se não gosta. Faça a obra de Deus. Passe para alguém. Deus abençoe você e um abraço. Eu creio na sua vitória.